num primeiro momento, né, a gente tem ali, a partir daquele contexto, da Revolução Industrial, etc., e posteriormente, né, essa questão da comunicação, indo mais para esse lado da indústria, a criação de determinados aparatos técnicos, né, de determinados equipamentos, que num primeiro momento estão restritos a um determinado grupo, normalmente que tem acesso, né, normalmente o fator econômico, a esses instrumentos. Com o passar do tempo, normalmente esses equipamentos vão barateando, né, ou vão surgindo outras alternativas de equipamentos similares que possibilitam o acesso de mais pessoas àquela tecnologia. Bem, para mim o audiovisual independente é importante para mostrar uma ideia das comunidades. Porque o que acontece é assim, as pessoas têm vontade de se expressar, têm vontade de falar e muitas vezes não conseguem um canal. Normalmente, o que a gente observa na produção independente é uma vertente, né, uma pulsão autoral muito forte. Quer dizer, as pessoas buscam o audiovisual como uma maneira de se expressar, da mesma forma que um poeta usa a poesia, um pintor a pintura. As pessoas vão procurar então fazer um vídeo ou um filme para expressar ali uma determinada ideia, um determinado valor de mundo, ou contar uma determinada história que a pessoa considera interessante. O curta-metragem independente é mais aquela coisa do diretor, ele sentir o que ele está fazendo. Ele não está pensando tanto no que ele vai ganhar, ele está pensando no que ele vai passar ao público. Então eu considero essa a principal importância do audiovisual independente, a possibilidade que qualquer pessoa que queira expressar um ponto de vista, uma ideia, tem. Porque as produções comerciais têm já o seu foco e seu público. A produção independente é mais para trazer uma ideia, principalmente o curta-metragem, porque você tem um tempo mínimo para poder passar essa ideia. A produção audiovisual independente, ela também serve como uma referência para essa própria produção comercial. Então, muitas vezes, essa produção comercial busca referência na produção audiovisual independente para se oxigenar, para se renovar. Então, não são raros os casos de programas de televisão, por exemplo, que muitas vezes possuem referências de vídeos independentes e o próprio cinema, né? Então, alguns desses filmes, por exemplo, viram até mesmo blockbusters. Então, se pegar, por exemplo, mais recentemente, A Bruxa de Blair, por exemplo. Então, um filme ali que poderia tranquilamente ser uma produção independente, mas que se tornou uma produção blockbuster, uma produção comercial. I'm so sorry. Existem muitas formas de conseguir o patrocínio hoje para as suas produções. O governo federal tem dado um apoio muito grande com as leis de incentivo, a lei do audiovisual. Bom, conseguir um patrocínio é uma coisa muito difícil. É uma coisa bastante difícil, né? Normalmente, até na produtora, enfim, a gente trabalha há quase 20 anos nessa área, a gente tenta muitos editais. E editais são concursos no qual você, né, depois de uma comissão, você vai conseguir ou não um patrocínio para o seu filme. Agora, se eu soubesse o que é preciso para conseguir um patrocínio, rapaz, eu estava rico. Eu vou te falar que não estou rico, mas estou na luta. Patrocínio? Então, para você conseguir um patrocínio numa produção independente, a primeira coisa, você tem que ter uma boa ideia. Depois de você ter aquela boa ideia, você saber onde você quer chegar, aí você pode correr atrás das empresas. Não adianta você primeiro querer correr atrás de uma empresa, não, eu preciso de dinheiro, que dinheiro não é o que vai te trazer o filme. Porque dependendo do capital estrangeiro, capital privado e iniciativa pessoal, é inviável fazer cinema. Pessoa física, no geral, não dá. E acho que é isso mesmo, quando você tem aquele foco, você fala, é isso que eu quero, agora eu vou correr atrás de patrocínio. Então são empresas, são editais do governo. O edital é um pouco uma loteria, assim, né? É muita gente concorrendo, um prêmio que às vezes não é suficiente até para fazer um determinado projeto e tal. Eu acho que a nova gestão de dar oportunidade a essas pessoas que nunca fizeram filmes, não têm produtoras, nunca foi conhecida, essas pessoas desconhecidas, é muito importante, porque você traz novos talentos. Patrocínio, eu acho uma coisa
coisa um pouco difícil, especialmente para curta-metragem, porque você precisa oferecer uma visibilidade para a marca da pessoa, para ela querer te dar alguma coisa em troca, né? E é um negócio que não tem uma possibilidade de retorno em bilheteria ou em qualquer outro tipo de veiculação. No meu caso, assim, minha experiência foi assim. Eu fiz alguns filmes, tive algumas ideias do que eu queria fazer, e quando apareceu a primeira oportunidade de um edital, eu me inscrevi e falei, não, eu quero falar isso. Acho que hoje em dia é difícil até de você perceber o que é feito a partir de uma formação acadêmica e o que não é. Eu acho que os meios de distribuição e os meios de produção chegaram num estágio de maturidade que eles permitem a qualquer um com uma formação cultural sólida realizar grandes produções. A produção independente, uma coisa que eu acho que cresceu muito no Brasil foi a regionalização. Hoje, na verdade, tem um número maior de produtores independentes nos 4 cantos do país. Hoje tu encontra no Piauí, Amazonas, Acre, em todos os lugares praticamente do país tu encontra gente fazendo filme, fazendo curta-metragem. Só que, claro, para esses produtores independentes, o nível de conhecimento da linguagem, o nível de conhecimento do apuro técnico demora um pouco mais. Entretanto, né, no Brasil e em muitos países, não há uma exigência profissional que a pessoa possua essa formação para exercer a função. Inclusive, se a gente pegar aí muitos cineastas, né, de destacada atuação profissional, não possuem essa formação. Ou seja, essa formação ela não é obrigada por força de lei, né, mas ela, em muitos aspectos, é desejável. Eu acho que a produção cultural ela não está isolada do restante das estruturas da sociedade como um todo. O que eu quero dizer com isso? A gente vive um momento econômico positivo no Brasil e a produção cultural ela acompanha de alguma forma esse momento econômico positivo. Isso só ajudou a alavancar as produções audiovisuais. Hoje em dia é praticamente impossível você fazer uma produção sem esses incentivos, que são bons tanto para os produtores, diretores, para o seu produto final, quanto para as empresas. Mas, pelo amor de Deus, que o Estado nos ajude, principalmente esse Estado que tem 1 trilhão de PIB. Então, por que não distribuir para a cultura que é cinema, né? Porque, assim, antigamente, se você não tivesse um nome, um bom nome, né? Não adianta só ser conhecido na mídia, assim, ter um bom nome para produzir alguma coisa. Você não era reconhecido. Você era um cara que tinha um roteiro, que virava uma peça de teatro, não virava um filme. Hoje não. Hoje eles olham com outros olhos. O que não quer dizer tranquilidade ou facilidade. A nossa área é super concorrida, é muito importante isso, de ter essa atenção a isso e ter essa coragem. Né? De alguma forma a gente é meio corajoso nisso, mas é possível falar de aquecimento, sim. Mas, por outro lado, quando se fala em mercado, em comércio, em comercialização do produto audiovisual no país, isso ainda é muito pequeno em frente ao número de produções que a gente tem. Eu acho que no Brasil é um campo ainda a ser enormemente explorado, né? Seja no âmbito do incentivo governamental. Cabe dizer que eles não podem ser o único mecanismo, né? Eu acho que no campo do apoio privado a gente tem ainda um caminho muito grande a percorrer, né? Eu acho que as empresas privadas no Brasil ainda olham pouco a cultura, né? Parte pequena delas
aprenderam a utilizar o mecanismo da Lei Rouanet, né? Mas são as grandes empresas. Agora, tem um conjunto enorme de pequenas, médias empresas que poderiam também estar contribuindo para a cultura de alguma forma, dentro das possibilidades de cada um, e ainda não existem nos mecanismos e não existe essa visão também dessas empresas para atuar nessa contribuição, né, à cultura brasileira. Venimos a contar aquello que la historia no quiere recordar. Se eu pudesse pagar R$5 por peça, eu estaria contratando um profissional brasileiro, não é?